Fala pessoal, aqui é John Daniel TraderBot. Se você chegou a este vídeo é porque saiu da parte 1, na qual eu expliquei sobre o indicador de volatilidade histórica, num primeiro nível de complexidade, mostrando como utilizar o indicador. Agora, nessa primeira parte deste vídeo, eu vou mostrar como foi implementado o indicador. Então vou abrir o código-fonte e vou explicar linha a linha para que você entenda o raciocínio na programação. Em seguida, na parte 2, eu vou abrir um código Python, vou exportar alguns dados do Profit e vou analisar os dados de volatilidade histórica e de volatilidade média do range entre máximo e mínima de cada candle. Então me acompanhe na tela. Bom, eu estou então aqui com o editor de estratégias aberto na estratégia de volatilidade histórica, que foi feita em 14/2/2023. Aqui temos uma explicação, temos aqui os parâmetros, explicando o que significa cada um, e eu vou aqui para o código. Nós temos então 3 parâmetros de entrada: quantidade de períodos de volatilidade, que por default é 500, P-fração de desvio padrão, 0.7, e o parâmetro de unidade de volatilidade em ticks, que recebe o valor default de true. Utilizo apenas 3 variáveis no cálculo: f log retorno, f std_dev de standard deviation e f volatilidade histórica. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui no meu código é verificar se eu estou num gráfico temporal. Então tem que ser na unidade de segundo, minuto, diária, semanal, mensal ou anual. Não tem sentido eu aplicar este indicador de volatilidade histórica em gráficos de Renko, por exemplo, porque eu vou comparar um fechamento para o próximo fechamento da barra. E num gráfico de Renko, a distância entre um fechamento e outro é sempre a mesma. Então não tem sentido aplicar em gráficos de volatilidade como Renko. Eu tenho que aplicar esse indicador de volatilidade histórica em um gráfico temporal. Vamos então para a linha 99 e nós temos então simplesmente 6 linhas de código para implementar a volatilidade histórica. E tem mais algumas linhas para plotar. Então é um indicador relativamente simples de implementação. Qual que é a lógica? Se o fechamento anterior for igual a 0, então a variável f log retorno vai ser igual a 0. Essa linha é apenas uma proteção de código, para não dar uma divisão por 0. Então o log retorno do fechamento atual dividido para o fechamento anterior, se o fechamento atual for um número diferente de 0 e o fechamento anterior for um número igual a 0, essa divisão vai deixar um número infinito. E aí a programação aqui vai dar um problema de execução. A gente não quer que isso aconteça, então é apenas uma proteção. Então se o fechamento anterior for diferente de 0, nós vamos calcular o f log retorno, que é o logaritmo natural do preço de fechamento atual dividido pelo fechamento anterior. Isso vai gerar então uma série de dados de log retorno. E o que o meu indicador quer é pegar o desvio padrão desta série. Então temos uma função aqui em NTSL que é o std_devs. Vou passar a série, f log retorno e a quantidade de períodos, que no caso é 500, o valor default. Então agora eu tenho o cálculo aqui do desvio padrão. A volatilidade histórica, que vai ser armazenada na variável f, volatilidade histórica, nada mais é do que o preço de fechamento anterior vezes alguma coisa menos 1. Ou seja, eu vou multiplicar o fechamento anterior por um número aqui, que vai ser uma conversão do log retorno para os valores de unidade daquele ativo, depois eu subtraio do fechamento anterior. Então eu estou interessado na diferença, no delta. Então essa alguma coisa é o fechamento anterior vezes E elevado a P fração de desvio padrão vezes o desvio padrão. Então aqui eu calculo a volatilidade histórica. Em seguida eu vou arredondar a volatilidade histórica para a diferença mínima daquele ativo. Não faz sentido para mim pegar 2,32 se o negócio varia de 0,5 em 0,5. Então aqui eu vou arredondar a divisão da volatilidade histórica pelo Mean Price Increment, arredondo, depois eu multiplico pelo Mean Price Increment. Vou plotar então a volatilidade histórica. Em seguida eu tenho aqui mais um plot. Se o parâmetro P unidade de volatilidade em ticks for true, for verdadeiro, então eu vou pegar o valor arredondado da volatilidade histórica dividido pelo Mean Price, isso aqui é uma proteção, isso aqui vai ser um inteiro de qualquer forma, e vou somar 1. Então isso daqui vai me dar o valor de R de um gráfico Renko para aquela volatilidade. Isso daqui nada mais é do que uma facilidade. Então o segundo plot vai ser o valor de R que você vai utilizar para plotar um gráfico de Renko. Bom, então vocês perceberam que o código é bem simples. Linha 99 a 109, 10 linhas, já incluindo plots e tratamentos
a gente já faz o cálculo do indicador. E eu vou agora então para a segunda parte, eu vou explicar a fundamentação teórica por trás desse indicador e por que tem, por exemplo, este parâmetro P fração desvio padrão. Então vamos lá para a segunda parte. Então nesta parte 2 nós vamos fazer uma breve análise de dados para justificar por que utilizar a volatilidade histórica. Então a primeira coisa que eu vou fazer neste gráfico aqui é mudar para um ativo da série histórica do mini índice, o Infut. Em seguida, eu vou clicar com o botão direito e vou copiar os dados para Excel. Vamos abrir o Excel. Então, uma vez que eu colei os dados, observem que os dados mais recentes não possuem casa decimal. No entanto, os dados mais antigos começam a ter casa decimal pelo ajuste que é feito nos dados para gerar essa série contínua. Então, vou selecionar essas colunas aqui dos dados OHLC. Só tenho abertura, máxima, mínima e fechamento. Vou dar um Ctrl L e eu vou substituir a vírgula por ponto, porque é o ponto decimal que delimita a casa decimal lá dentro do código Python, pelo menos aqui na minha instalação. Então vou substituir, vou dar OK. Então eu vou salvar aqui na minha área de trabalho como o nome Winfut e a extensão CSV UTF-8. Vou salvar. Pronto, aqui está salvo. E agora eu vou para um ambiente chamado Google Colab, que é um local que o Google deixa aberto, gratuito, onde eu posso criar notebooks e executar código Python lá. Inclusive posso executar até em máquinas com GPU, o que é bastante interessante. Então eu vou abrir aqui esse ambiente para vocês verem o código. Bom, então aqui estou com o ambiente aberto, colab.research.google.com, e eu vou abrir um notebook que eu criei aqui, que é o cálculo de volatilidade histórica. Essa daqui é a carinha, de um notebook. Então nós temos trechos de texto, e aqui eu tenho trechos de código, e eu posso executar célula a célula, ou bloco a bloco, como queiram chamar. Então antes de executar o meu código, eu vou clicar nessa pastinha e vou trazer o arquivo que eu acabei de salvar com os dados do Infut. Ok. Finalizou, meu arquivo está aqui no meu ambiente do Google Colab. Aqui eu não vou entrar em detalhes muito específicos de código Python, porque a ideia é mostrar uma análise de dados. Então eu vou passar de uma forma mais en passant. Então aqui, primeiramente, vai instalar as bibliotecas, eu vou importar aqui o que eu vou precisar para executar o código. Aqui eu vou ler o arquivo CSV e vou mostrar as informações do data frame criado com a biblioteca Pandas. Então aqui são 5 colunas, onde as 4 últimas estão como tipo de float e a primeira object. Eu vou, nesse próximo bloco aqui, transformar para data, e aí eu mostro novamente aqui, no formato já de data. Em seguida, eu vou calcular o range de cada candle, que é pegar o valor máximo da barra e tirar o valor mínimo. E vou mostrar novamente como ficou meu data frame, a última coluna de range. Por fim, eu vou fazer o cálculo do log retorno. E o que é o log retorno? É o logaritmo natural do preço de fechamento atual dividido pelo preço de fechamento anterior, I menos 1. Então eu vou executar isso aqui. E agora eu tenho a última coluna no meu data frame com o log retorno. Ok, vamos então agora demonstrar um histograma do range dos candles. Então eu vou pegar aquela coluna de range e vou mostrar um histograma daquela coluna. Então é um comando aqui de dados histórico range, como ist, gera o histograma. Observem aqui como que é a distribuição da amostra de range nessa janela histórica que eu puxei os dados do Profit. Temos aqui uma distribuição assimétrica. Então nós temos uma cauda bem longa aqui à direita. E quando eu tirar a média, eu vou pegar este valor aqui. E aqui eu calculei o que? Um desvio padrão para a esquerda e um para a direita. Então, um desvio padrão dessa distribuição, desse conjunto de amostras para a esquerda, incidiria aqui, e para a direita incidiria aqui. Vou até fazer um print aqui da média, porque aqui não fez. Print, média. Vou colocar aqui o valor da média. Vou executar de novo. Então, a média para esses dados aqui é 234. Se eu pego um desvio padrão para a esquerda, eu vou chegar no valor de 99 pontos. Um desvio padrão para a direita, 368. Ou seja, esse intervalo de média menos um desvio padrão, média mais um desvio padrão, engloba 82% dos dados.
Então tem um range, uma variação aqui muito grande do range do candle. Então vai variar de 100 pontos a 368. 80% dos candles vão variar de 100 pontos a 368. É isso que esse histograma nos diz. O problema de termos uma distribuição assim assimétrica é que na matemática, no cálculo, tudo gira em torno de distribuições normais, gaussianas. Então as distribuições normais, gaussianas, até pelo teorema do limite central, elas têm propriedades estatísticas mais interessantes para se trabalhar. Então o que a gente vai fazer? Utilizar o log retorno dos candles consecutivos. Então agora eu não vou pegar mais o range de cada candle, o máximo e o mínimo. Eu vou pegar o log retorno do preço de fechamento atual dividido pelo fechamento anterior. E aí, executando isso daqui, vamos ver aqui o valor, nós temos este histograma aqui, que se parece muito mais com uma distribuição normal, apesar de não ser uma distribuição normal. Então nós vamos ver aqui, ó, colocando um desvio padrão, deixa eu colocar aqui um desvio padrão e executar novamente. Uma distribuição normal, quando a gente coloca um desvio padrão, ela engloba aproximadamente 64% dos dados. E aqui já está pegando quase 80% dos dados. Eu poderia ter feito aqui um teste de normalidade para identificar se essa distribuição é uma distribuição normal ou não, mas visualmente a gente já verifica que não é. E quando você pega um desvio padrão para a esquerda e para a direita e vê a quantidade de dados que são englobados aqui na amostra, a gente tem um valor de 80%, que é muito superior aos 64% esperados. A vantagem aqui de utilizar o log retorno é que nós temos a média centrada em zero. Então vou até dar um print aqui na média, né? Não está aqui no código. Aqui, ó, print média. Então a média é 1.04 vezes 10 a menos 5, ou seja, um valor extremamente baixo, quase zero. Então vamos seguir o raciocínio. O que eu quero agora? Percebam que aqui nós temos um gráfico, nós temos aqui valores muito distantes, né? É a cauda da distribuição. E essa cauda aqui, mais alongada, ela acaba provocando algumas distorções. Então o que eu vou fazer? Eu vou cortar 5% dos dados que estão mais à direita e 5% dos dados que estão mais à esquerda. E vou plotar novamente a distribuição. Vou até colocar aqui de uma vez o print da média. Print média. Vou executar. Então observe, tirando os 5% dos dados para a direita e para a esquerda, eu tenho essa distribuição aqui, que quando eu ploto uma distribuição normal, utilizando a média e o desvio padrão desses dados aqui, eu tenho algo muito mais próximo. Então a minha média ainda está centrada em zero, né? 10 a menos 6, e quando eu pego um desvio padrão para a esquerda e para a direita, eu estou incorporando aqui 66% dos dados. Então é um valor muito mais próximo do esperado de uma distribuição normal. Eu até tinha falado errado anteriormente, um desvio padrão da esquerda para a direita englobaria 68% dos dados numa distribuição normal. Bom, então vocês já entenderam o conceito, né? Eu pego os dados de log retorno, tiro 5% dos dados para a direita, 5% para a esquerda, são os maiores valores de log retorno, os menores valores de log retorno, 5% de cada lado, e aí eu tiro a média e o desvio padrão. Eu poderia fazer isso na NTSL, se a NTSL me desse condição de fazer isso. É uma linguagem um pouco limitada. Por exemplo, eu consigo calcular o log retorno candle a candle, mas eu não consigo ordenar os log retornos que eu já tenho no passado e tirar os primeiros 5% e os últimos 5%, calcular a média e o desvio padrão disso. Não consigo. Então o que eu fiz? Eu calculei lá o que seria a fração do desvio padrão, para tentar um cálculo equivalente a tirar 5% de cada lado. E é isso que significa aquele parâmetro P fração de desvio padrão. Então o que eu faço? Eu venho aqui e coloco aqui no histograma de log retorno, onde eu tenho todos os dados, 0.7. Quando eu executar este código aqui, observem que com 0.7 eu englobo 66% dos dados, que seria uma coisa próxima de uma distribuição normal. Então, por isso que eu utilizo aquele fator lá de fração de desvio padrão, de 0.7. Se eu colocasse aqui 0.5,
desse desvio padrão aqui, que é calculado sobre todos os dados, eu teria incorporado aqui 52% dos dados. Se eu colocar um valor aqui como 0,9, eu já estaria com 75% dos dados. Então o que eu deixo aqui é 0,7, que é um valor aí próximo do que seria uma distribuição normal, né? Se eu tivesse calculado a média e o desvio padrão, desconsiderando 5% para cá e 5% para cá, então eu teria um valor muito próximo desse aqui. Então é isso que eu fiz lá na implementação do indicador de volatilidade histórica. Lógico que se eu tivesse condição de tirar esses dados no código NTSL, eu não precisaria daquele parâmetro. Eu poderia já deixar calculando o desvio padrão em cima da distribuição, cortando as caudas, à direita e à esquerda. Bom, e é isso. Espero que esse conteúdo tenha sido útil. Eu vou tentar, na medida do possível, trazer conteúdos no qual eu consigo mesclar, fazer uma explicação no nível mais básico, depois ir avançando em complexidade para o nível intermediário, para o nível avançado. Eu quis trazer aqui uma execução de código Python em notebook, no Google Colab, para poder já trazer um pouquinho do código Python para o pessoal aí da comunidade. No futuro nós podemos trabalhar com frameworks de simulação para poder fazer backtesting em Python. Tem um framework muito bom que chama Backtrader, que eu utilizei na minha dissertação de mestrado, que eu recomendo. Então eu quis trazer aí um pouquinho do universo Python para a gente poder, no futuro, já começar a trabalhar um pouquinho com Python. Bom, nos vemos no próximo vídeo e até!